Como a gente já tinha visto e comentado, tá? Os vetores, eles são de extrema importância para o entendimento das questões físicas do mundo, tá? Porque a gente vai separar as grandezas em dois tipos, grandezas vetoriais e as escalares, tá? Então, a partir do primeiro ano do ensino médio todinho, tá? Que a gente chama de Física 1, para quem pretende fazer alguma área de exatas aí, alguma faculdade de exatas, são divididas em grandes áreas, tá? Então, Física 1, 2, 3 e 4, tá? A Física 1 é toda essa parte de movimento, tá? Que a gente entende da consequência da causa e descrever o movimento do nosso universo e tal. Então, os vetores são de extrema importância para entender essa análise de movimento, tá? Então, esse primeiro capítulo, basicamente, ele é relacionando muito mais a termos de entendimento matemático, tá? A gente aprende a usar os vetores para aplicar os vetores na física, tranquilo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, facinho para vocês, é relacionar o tipo de grandeza. A grandeza escalar é aquela que não tem direção e sentido, ou seja, só o seu valor e a medida já diz tudo sobre a grandeza, tá? Por exemplo, faz sentido eu dizer para vocês aqui que minha massa é 75 kg da direita para a esquerda? Nenhum. Faz sentido dizer que a temperatura aqui da sala é 28 graus Celsius de cima para baixo? Não. Não, porque isso é uma escala, tá? Um valor absoluto. Eu sei que o meu corpo todo tem 75 kg. Não existe uma direção e sentido na massa do meu corpo, tá? Só que tem outras grandezas que eu preciso dizer a direção e sentido, porque senão ela não está completa, tá? Então, escalar só o valor, né? A intensidade e o módulo e a unidade de medida. Já a vetorial não, eu preciso do valor, que é o módulo, intensidade, né? Direção e sentido, tá? Então, força, velocidade, aceleração, deslocamento, tá? Quantidade de movimento, impulso, tudo isso são grandezas vetoriais, beleza? A gente tem que analisar a direção e sentido delas, para saber o que está acontecendo. Porque eu posso aplicar uma força. Bom dia, Caio. Eu posso aplicar uma força para baixo ou uma força para cima, tá? Mesmo com o mesmo valor lá, a força para cima é diferente da força para baixo. Ficou claro isso para vocês? Nenhuma dúvida sobre isso, né? Então vamos prosseguir, beleza? Então, ó, como é que eu vou relacionar graficamente isso aqui, o que significa cada coisa? Vamos lá. Primeira coisa, o módulo de um vetor é o seu valor, tá, pessoal? Numericamente é o valor dele, tá? Graficamente, tá, o desenho do vetor, ele é uma seta, certo? Lembre disso. O vetor é uma seta orientada. Então, o tamanho da seta vai dizer o valor desse vetor. Tranquilo? Todo mundo ok, né? Lembrando, toda vez que tiver uma letra com uma setinha em cima, significa que essa grandeza, essa coisa, é uma grandeza vetorial. Então, aqui V, com a seta em cima, é o vetor V. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então, ó, qual é a relação da direção e o sentido? São coisas diferentes, tá? O pessoal confunde muito, às vezes acha que é a mesma coisa, mas não é. A direção tem a ver com a inclinação do vetor, tá? A reta suporta a inclinação. Se está na horizontal, está deitado, se está na vertical, em pé, ou se ele está inclinado com algum ângulo. Beleza? Tranquilo? O sentido é para onde ele está indo. Direção é inclinação, sentido é para onde ele está indo, certo? Alguma dúvida? Então, tem a direção horizontal, o sentido direita ou esquerda. Nesse caso, eu tenho o vetor horizontal para a direita, tá? Direção horizontal, sentido direita. Ficou claro isso para vocês?
E boa. Beleza. Sim. Então, ó, o módulo de um vetor, vocês lembram da matemática, essas duas barrinhas aqui é um módulo, certo? Lembra disso? Uhum. Essas duas barrinhas aqui é um módulo, significa que eu estou tratando do valor dele sempre positivo. Eu quero só analisar o valor desse vetor, tá? Tranquilo? Dúvidas? Primeira parte tudo aqui, né? Então vamos começar a fazer operações com vetores, tá? Por que é estranho operação com vetor? Porque nem sempre, quando eu somo nos vetores, 2 mais 2 dá 4. Lembra disso? Porque eu tenho que analisar as direções e sentidos, tá? Então, uma coisa é a soma aritmética normal, a soma numérica que a gente faz. Outra coisa é a soma vetorial. Tranquilo? Então, vai desconstruir um pouco esse conceito de vocês de soma e subtração, tá? Porque a gente vai ter que analisar a situação do vetor, a posição dele. Nem sempre no vetor 2 mais 2 dá 4, certo? Então, a primeira coisa é entender fatores, tá? Então, ó, ele vai chamar alfa aqui de um número qualquer, tá? Vai ser um fator que eu vou estar aqui trabalhando. E eu tenho o vetor V aqui, certo? Então, ó, ele está querendo saber aqui esse vetor U em relação ao que está acontecendo. Então, o módulo de U é o alfa vezes o V, certo? Só está relacionando aqui os fatores. Então, imagine o vetor V aqui, beleza? Eu quero saber o módulo de um outro vetor que vai ter um fator multiplicando esse vetor. Então, vetor V, como é que vai ficar o 3V? Então, vamos lá. O alfa aqui seria 3 no caso, certo? Então, tem o vetor V desenhado aqui. Como é que fica o 3V? É 3 vezes o valor desse vetor, certo? Então, ó, o vetor não tem esse tamanhozinho aqui? Eu vou pegar o tamanho dele 3 vezes. Ficou claro isso? Tranquilo? Então, ó, a direção e o sentido se mantém, tá? Então, estou falando do V. 3V, eu pego a mesma direção e sentido, só que 3 vezes o tamanho dele. Beleza? Então, qualquer fator, você vai fazer isso, multiplicando ou dividindo, tá? É só pegar o tamanho dele. 3 vezes, metade, 5 vezes, 1/3. Tranquilo? E o sinal? O sinal de um vetor, eu só vou inverter o sentido dele. A direção, tá? Então, aqui é o 3V. Esse mesmo vetor V aqui, se eu quiser pegar o menos 2V, o menos eu inverto um sentido. Então, ele está aqui na diagonal, né? Ele está indo para a direita subindo. O menos vai inverter o sentido. Então, ele vai ficar descendo para a esquerda, beleza? Mas a direção se manteve aqui, o mesmo ângulo, certo? Alguma dúvida? Podem falar. Não. Não? Beleza. E o 2, eu vou pegar o tamanho do vetor 2 vezes, né? Então, lembre, o menos de um vetor, menos em um vetor, só muda o sentido dele. Beleza? Prosseguindo. E a soma de vetores, tá? Então, a gente vai primeiro aprender a somar os vetores graficamente. Beleza? A gente vai primeiro somar os vetores apenas no desenho. Depois vai entender como é que se comporta a soma dos valores. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar 3 vetores, V1, V2 e V3, certo? Então, VU está inclinado aqui, V2 está na horizontal para a direita e V3 está na vertical para baixo. Tranquilo? Se eu quero a soma dos 3 vetores, eu tenho duas maneiras de fazer. A gente vai aprender as duas. Por quê? Tem situações que fica muito mais simples com uma do que com a outra. E tem situações que só sai por uma, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Aprender os dois. O primeiro método é o método do polígono. Ok? Polígono, ou seja, eu vou formar uma figura fechada, tá? Como vetor são retas, eu vou formar uma figura aqui com, dependendo da quantidade de vetores, com tantos lados. Tá? Uma figura fechada. Beleza. Como é que eu faço isso? Vamos lá.
A técnica do polígono se consiste no seguinte: eu vou colar os vetores origem com extremidade. O que é a origem e o que é a extremidade do vetor? A origem é onde ele começa, tá? Extremidade onde ele termina, a ponta da seta. Tranquilo? Todo mundo ok? Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar e vou colar a origem com a extremidade de cada um dos vetores que eu estou somando. Então, não é V1 mais V2 mais V3. Eu vou pegar o V1, está aqui a posição do V1. Vou colar o V2 aqui, a origem com extremidade. Eu colei, ó, origem com extremidade. Tá? Olha ele aqui. Depois eu vou pegar o V3 e colar a origem com extremidade. Tá? Então tá aqui, colei e ficou assim, certo? Os três vetores coladinhos. Como é que vai ser a soma disso? O desenho dessa soma, como é que vai ficar? Eu vou pegar da origem, tá? Da primeira origem até a última extremidade. Esse é o desenho do vetor resultante, do vetor soma. Ou seja, formei essa figura aqui. Por isso que é chamado método do polígono. Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida sobre a soma? Pode falar, galera. Todo mundo ok aí? Ok. Beleza. Conseguindo. Agora a gente vai analisar um pouco os valores. E é bem fácil em algumas situações, tá? Como eu falei, nos vetores eu tenho que analisar as posições que eles estão lá para poder analisar a soma em termos de valores. Então, algumas posições são fáceis. A primeira é quando eu tenho vetores, tá, de mesma direção. Ou seja, tem a mesma inclinação. Fica muito fácil, tá? Imagine o seguinte. Imagine que eu estou fazendo uma força para mover um objeto para a direita. Se um colega meu vier e fizer uma força também para a direita, ele vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai ajudar. Ele vai ajudar. Então vai ser minha força somada com a dele. Então, tem gente que ele vai entrar. Bom dia, Caio. Tinha caído, foi? Caio, tá me ouvindo? Tô. Aqui tinha caído. Beleza. Sim, agora se eu estou empurrando esse mesmo objeto para a direita e um colega meu vem e empurra para a esquerda, ele está atrapalhando. Então vai ser a minha força menos a dele. Beleza? Então vetores que têm a mesma direção, têm a mesma inclinação, se tiver o mesmo sentido, é uma soma numérica. Se tiver sentidos opostos, é uma subtração numérica. Beleza? Fácil, né? Tranquilo para todo mundo até aí? Tranquilo. Beleza. Então, pense aqui agora. Graficamente falando, como é que isso fica? Eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. Vou somar eles. Origem com extremidade. Colei. Onde é o vetor soma? Da origem até a extremidade aqui. Ó. Então, o vetor soma seria esse aqui todinho. A soma dos dois, certo? Na subtração, então sentidos contrários, né? Isso aqui. Então, eu vou colar a origem na extremidade. Por que ele colocou um pouco acima? Foi só para mostrar onde é que o vetor fica. Porque se colocasse justamente colado, como os dois vetores iam estar juntos, ia ficar estranho de ver um ao outro, né? Então, ele só botou um pouco acima, mas representa a mesma coisa, tá? Origem com extremidade. Estão vendo aqui? Então, como é que vai ficar o resultado disso? Da origem até a extremidade. Então, sobra esse vetor aqui, menor em roxo, tá? Óbvio que o sentido do resultado do vetor lá vai ser no sentido do maior, né? Se eu tenho esse aqui maior, esse aqui menor, vai sobrar para o lado do maior, né? Alguma dúvida sobre essa parte aí? Não. Tranquilo. Então, mesma direção, ou é somando o valor, ou é subtraindo o valor. Acabou-se. Agora a gente vai aprender um outro método de somar os vetores, tá? Graficamente falando.
pelo desenho. É a regra do paralelogramo, tá? Então, o que é isso? Essa regra ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Eu só consigo fazer essa regra com 2 vetores. Então, eu tenho que fazer de 2 em 2, tá? Então, ela é um pouco chata quando eu tenho uma soma de mais que 2 vetores, mas ela ajuda em várias situações. Então, vamos entender aqui como é que funciona a regra do paralelogramo. Bem, agora eu vou colar os vetores origem com origem. Vou inverter esse processo aqui, tá? É origem com extremidade. Agora eu vou colar origem com origem, beleza? Quando eu fizer isso, eu vou traçar retas paralelas aos vetores, por isso que chama paralelogramo, tá? Então, eu vou traçar uma reta paralela ao V2, paralela que tem a mesma inclinação, né? Paralela ao V2, saindo do V1. E eu vou traçar uma reta paralela ao V1, saindo do V2. Tranquilo? Eu tracei as retas paralelas. Onde eles se encontram, eu paro. Beleza? Então, se encontrar aqui, parei. Como é que vai ficar o vetor soma nessa história? O vetor soma vai ser o vetor que sai das duas origens até onde as retinhas se encontram. Eu saio daqui da origem, onde elas se encontram, dá o meu vetor soma. Professor, qual o risco de dar um vetor com resultado diferente usando a regra do paralelogramo ou a do polígono? Não, pessoal. A soma vai ser do mesmo jeito, o resultado final. Só o processo de chegar nele que é diferente. Tá? Tanto é que você pode enxergar aqui, ó. Se eu aumentar não dá não. Aqui. Se eu pegar aqui o vetor 1 e colar no 2 aqui em cima, volta a regra do polígono e dá justamente o mesmo vetor. Enxergar isso aí? Certeza. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa parte de soma de dimensão e paralelogramo? Todo mundo ok, né? Então vamos lá. Prosseguindo. Outra posição fácil de resolver, tá? É o seguinte. Quando eu tenho vetores perpendiculares, ou seja, eles formam ângulos de 90 graus. Tranquilo? Então, ó, eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. Como é que vai ficar aqui essa soma vetorial? Cola origem com extremidade. Se um está na horizontal, o outro na vertical, ou seja, sempre formar um ângulo de 90 graus, tá? Não precisa sempre estar na vertical horizontal, né? Às vezes você tem dois vetores formando um ângulo de 90 graus e estão nessa posição. Mas sempre que falar que são vetores perpendiculares, ou você observar que o vetor é perpendicular, tá? A figura que forma, ó, origem até a extremidade, o resultado. A figura que forma é uma figura bem conhecida. Que figura é essa? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. E como é que eu calculo aqui qualquer coisa dos lados em relação ao triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, beleza? Então, vetores perpendiculares, a soma, tá, vai ser dada através do teorema de Pitágoras. Tranquilo? No qual a hipotenusa vai ser o vetor soma, o vetor resultante. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, ó, V, que é o vetor soma que eu quero, eu uso o teorema de Pitágoras. V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, né? A hipotenusa e os catetos. Alguém tem alguma dúvida ou dificuldade com o teorema de Pitágoras? Pode falar, galera. Tranquilo? Então, olha que legal agora. Nem sempre a soma de vetores vai ser 2 mais 2 igual a 4, certo? Então, o que é que vai acontecer? Não vai depender da posição? Então, eu posso analisar os vetores através de máximo e mínimo. Como é que vai ser isso? Eu tenho um valor de 2 vetores lá. A soma deles depende da posição. Mas eu tenho o valor mínimo possível e o valor máximo possível. Como isso? O máximo
é quando os vetores estão no mesmo sentido, tá? E o mínimo é quando eles estão em sentidos opostos. Então, eu tenho um máximo, conforme eu vou mudando a posição, eu tenho um mínimo, certo? Qualquer valor dentro desse máximo e mínimo é possível dar no resultado. Tranquilo? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui rapidinho, tá? Vocês entenderem bem e ficar claro essa parte de máximo e mínimo aí para vocês. Cadê? Eu tenho que compartilhar o Paint com vocês. Estão vendo aí, né? Sim. Então, ó, vetor V1 igual a, sei lá, 7 unidades. Estou botando unidade porque eu não estou dando unidade de medida, pode ser qualquer coisa. E vetor V2, 5 unidades. Vamos lá. V1 mais V2 pode ser qual valor? Primeira coisa que você tem que pensar é: eu dei a direção e o sentido desses vetores? Não. Não. Então, você pode ver aqui V1 mais V2, vou botar até a seta, tá? Porque, para não confundir, né? Quando não tem a seta, já não é mais vetor, né? Vetorialmente falando. Quem é V1 mais V2? Eu não sei dizer, porque eu não tenho a direção e o sentido deles. Mas eu posso achar o máximo ou o mínimo para saber se o valor é possível ou não. Como é que eu acho o máximo? A soma dos dois. Como é que eu acho o mínimo? A subtração dos dois. Então vamos lá. O máximo de V1 mais V2 é... Vamos aqui. V1 mais V2 com o valor, né? Aí não tem mais a setinha, não é mais vetor, certo? Que é igual a 7 mais 5. Então, o máximo de V1 mais V2 é quanto? 12U. Tranquilo? Tá quieto aí para vocês. Beleza. E o mínimo é a subtração dos dois, certo? V1 menos V2. Vai ser 7 menos 5. Então, o mínimo é 2 unidades. Aí eu pergunto para vocês. V1 mais V2 pode dar 15? Não. Não. V1 mais V2 pode ser 7? Pode. Pode. Tá? Professor, 7 é o valor do VI. E pode ser? Pode. Qualquer valor dentro de 2 e 12 está valendo. V1 mais V2 pode ser 1? Não. Não. Então não tem nenhuma posição possível que para isso acontecer, porque eu achei o intervalo máximo e mínimo. Então é sempre bom você pensar nisso, porque você consegue sanar algumas dúvidas em relação a valor que está chegando. Então você não sabe se está indo certo, o vetor lá com 60 graus. Não sabe se está dando certo o valor da soma. Acha o máximo e o mínimo. Se estiver dentro do intervalo, beleza, significa que está no caminho certo. Se passou do máximo ou está abaixo do mínimo, você fez alguma coisa errada. Beleza? Tranquilo isso, né? Então vamos prosseguir.
Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Então, vamos lá. Agora ele vai falar das componentes ortogonais, tá? Então, a gente vai pegar agora e fazer um processo inverso, tá? Aqui, ó. Aqui eu tinha dois vetores e achei um. Agora eu vou fazer o processo inverso do paralelogramo. De um vetor, eu vou achar, vou transformar em dois. Por que isso? Porque nem sempre o nosso vetorzinho lá vai estar bonitinho para facilitar a nossa vida, né? Nem sempre ele vai estar ou na horizontal ou na vertical. Às vezes ele vai estar inclinado com um ângulo, tá? Então, o que é que eu faço? Eu acho as componentes verticais e horizontais, porque deixando tudo na vertical e na horizontal fica muito mais fácil de trabalhar. Concorda comigo? Sim. Mas, para isso, eu preciso saber trabalhar com as decomposições, que é achar aí as componentes do vetor. Tá? E para isso, lembre que a gente está analisando uma coisa muito mais matemática do que física nesse começo. A gente precisa calcular algumas coisas em função de seno e cosseno. Tá? Então, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Primeiramente, eu vou separar nos eixos aqui, né? X e Y. X horizontal, Y vertical. Beleza. Então, imagina que esse vetor roxo, eu não tenho esses verdes, tá? Eu tenho esse vetor roxo aqui, V, que está inclinado com um ângulo θ. Beleza? Eu tenho esse vetor com essa inclinação. O que é que eu vou fazer para descobrir as componentes dele? O quanto que ele tem na horizontal e o quanto que ele tem na vertical. Vamos lá. O que é que eu faço? Eu pego, saindo da origem dele, e vou na horizontal até a extremidade dele. Pego, saindo da origem dele, e vou até a extremidade na vertical dele. Tá? Por quê? Esse vetor aqui não está subindo para a direita, então tem uma parte dele que vai para a direita e tem uma parte dele que vai para cima. Ficou claro isso para todo mundo? Sim. Beleza? Então é assim que eu descubro as componentes dele. Tá? Saindo da origem até a extremidade na parte horizontal, saindo da origem e chegando até a extremidade na parte vertical. Se esse é o vetor V, eu vou chamar a componente horizontal de Vx, tá? E se esse é o vetor V, eu vou chamar na vertical de Vy. São as componentes Vy e Vx do meu vetor V. Tranquilo para todo mundo? Todo mundo ok? Beleza. O que é que vai acontecer agora? Isso aqui forma um triângulozinho, né? E se eu tenho um ângulo, eu tenho o meu triângulo, olha o que vai acontecer. Eu posso saber o quanto eu tenho de componente em X e quanto eu tenho de componente em Y. Como? Através do nosso famoso seno e cosseno. Tá? Por quê? Isso aqui não forma um triângulo retângulo. A hipotenusa não é o meu vetor aqui que eu tenho. Então, eu tenho o X que está colado com o ângulo, certo? Então, esse é o cateto quê? Adjacente. E eu tenho o VY, que, ó, se você pegar o tamanho aqui, ó, é o mesmo aqui oposto ao ângulo, certo? Esse tamanhozinho aqui equivale a VY, certo? Se você somar VY mais VX, pessoal, vetorialmente, volta ao vetor V, certo? Tanto pelo paralelogramo ou pelo polígono, dá a mesma coisa. Mas todo mundo conseguiu enxergar que esse oposto aqui é do tamanho do VY, né? O oposto é o VY, certo? Porque tem gente que olha a expansão, mas o VY está aqui atrás, então não pode ser o oposto. Estou falando da relação do tamanho, tá? Tranquilo? Então, eu tenho relações matemáticas sobre o cateto oposto e sobre o cateto adjacente. Então, eu vou usar a nossa função seno e cosseno.
Beleza? Aqui tem um erro de digitação, tá? Ele botou cosseno e cosseno para a mesma coisa, mas não é, né? Então, vamos lá. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, nesse caso é o Vx, pela hipotenusa, que nesse caso é o valor do V. Tá? Se eu quero saber a componente x dele, o V que está dividindo passa multiplicando. Então, Vx, a componente horizontal desse vetor, vai ser V vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Dúvidas? Não. Não. Se eu quero saber a componente vertical, ou seja, eu vou usar o seno. É o cateto oposto. Então, aqui não seria cosseno, aqui seria seno, tá? Tanto é que ele botou aqui o seno depois, erro de digitação. O seno do ângulo vai ser o oposto, que é o VY, dividido pela hipotenusa, que nesse caso vai ser V. Beleza? Se eu quero saber a componente vertical, o V que está dividindo passa multiplicando. Então, é isso. O Vx, que é a componente horizontal, depende do cosseno, e o Y, que é a vertical, depende do seno, tá? E assim eu consigo achar as componentes que formam o vetor. Se eu fizer a soma vetorial, dá o vetor anterior, né? Isso aqui é o triângulo retângulo, então para fazer a soma vetorial, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Beleza? E assim, ó, a gente conseguiu encerrar esse primeiro capítulo sobre entender tudo o que acontece nos vetores. Beleza? O que é que a gente vai, o que é que a gente vai aprender daqui para frente? A usar esses vetores na física. Ou seja, a gente começa com os movimentos. Então, a gente aprendeu a cinemática escalar. Agora, a gente vai aprender a cinemática vetorial. Saber o que está acontecendo com os ângulos dos vetores. Velocidade, deslocamento, aceleração. Beleza? Fora isso, tem outras coisas que dependem do vetor, né? Como eu falei, basicamente 90% dos estudos em relação ao movimento, as grandezas são vetoriais. Tá? Então, para quem tem dúvida em relação a seno e cosseno, tangente, essas coisas, a gente vai dar uma revisada sobre isso depois do intervalo, tá? Em relação a entender o que está acontecendo naquela tabelinha e o que significa aquela tabelinha. Porque muitas vezes a gente só decora aquela tabelinha de seno e cosseno do 30, 45, 60 e não sabe o que significa ou o que está acontecendo. Tá? Então é muito importante porque quando você entende a situação, você resolve qualquer problema. Quando você decora lá, se mudar qualquer coisinha da situação, você não consegue resolver o problema. Tá? Então é melhor entender do que decorar. Eu sempre falei isso para vocês, desde que a gente estudou comigo aí no 9º ano. Tá? É melhor entender do que decorar a coisa. Tá? Então alguém aqui tem, sejam honestos, alguém aqui tem muita dificuldade com esse negócio de seno, cosseno e tangente? Acho que não. Todo mundo ok, né? Tem quantos alunos aqui na aula? Deixa eu dar uma conferida. 5 mais 4, 9, né? Beleza. Durante a semana tá dando essa quantidade de aluno também? O que é que tá acontecendo? Eu acho que normalmente é essa quantidade mesmo. Salvo engano. Não tem muito.